relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E aqui diz, onde que diz aqui, é uma lei não escrita. Deixa eu só conectar aqui. É uma lei não escrita. 80? Deixa eu ver aqui, bem no final, o parágrafo 80. Isto. É uma lei. Uma lei não escrita de Deus, que a natureza funcione de acordo com a sua lei. Que a natureza funcione de acordo com a sua lei. Uma lei não escrita de Deus, mas que essa lei trabalha na natureza, fazendo com que eles possam saber o que fazer, como agir. Uma lei não escrita de Deus, que a natureza funcione de acordo com essa lei. E aqui, no verso 86, na última parte do parágrafo 86, ele disse, então, o que une eles para isso? Veja bem, o que une eles para isso? Uma lei. Uma lei que une eles e fazem eles se unir. Essa lei não escrita de Deus faz com que eles se unem nesse tempo. Nesse tempo. E ele disse, e nada supera a lei de Deus. Nada supera a lei de Deus. Então, ela faz com que eles, quando chega esse tempo, principalmente quando nós estamos falando aqui sobre o inverno, porque ele disse, se os patos começam a se unir nesse tempo, e eles veem, no parágrafo 82, quando eles começam a se unir, cada um deles, eles começam a se unir, eles
se reúnem em torno de um líder. De um líder ali. E eles sabem, de alguma maneira, não sei como fazem, mas sabem que esse certo pato é um líder. E aquele patinho, todos se ajuntam e se reúnem em torno dele e levantam voo. Nunca, veja bem, e ele irá, nunca esteve fora daquele lago, eles nasceram ali, nasceram naquele lago, mas irá direto, quanto possa, para Louisiana, ou Texas, outro lugar, né? Para a plantação de arroz, vejam, antes de levantarem esse voo, para deixarem seu lar aonde nasceram aquele ano, eles fazem o quê? Eles se unem. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Amém quer dizer amém, estou entendendo. Aí está, reunindo-se em torno de seu líder. Aí ele disse, o problema é que, com o homem, eles não conhecem seu líder. Sim, Senhor, eles se reúnem em torno de uma denominação, eles se reúnem em torno de um bispo ou um homem, mas não se reúnem em torno do líder, o Espírito Santo, aonde? Na palavra. Estão vendo? Dizem, bem, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de começar mal, aí está. E se o patinho dissesse? E se um patinho ali dissesse assim, simplesmente não gosto da maneira como ele cuida de suas penas? Você compreende isso? Quantos estão compreendendo? Ele está dizendo, e se um patinho ali disser, sabe que eu não gosto como aquele patinho cuida das penas dele? Qual patinho que ele está se referindo aqui, meus irmãos? O patinho líder. O que aconteceria com ele? Não creio que vou seguir ele. Você se congelará até a morte. Você será pego lá, se não sair voando com quem? Com um bando. Então, se aquele diz, não, eu não gostei do líder. Só que o líder é levantado, o líder é nascido líder. Ele nasce líder. Ele nasce líder. Deus, através de sua lei, faz com que no meio de todos aqueles patos lá nasça um líder. Ele nasce, irmãos, presta atenção, ele nasce com aquele equipamento, como disse o profeta em uma de suas mensagens. Ele fala que Moisés nasceu com todo o equipamento, ele diz. Então o líder já nasce com esse equipamento, dado por Deus. Ele fala, Moisés nasceu com todo o equipamento. Com todo o equipamento. Então, presta bem atenção, irmãos, nisso. Então, veja bem. Os gansos se unem, reúnem-se em torno de seu líder e eles fazem o mesmo. Então, como que eles se reúnem? Quando chega o tempo, eles começam a se reunir. Então veja isso aqui. Está meio frio, mas dá para dar amém, não dá? O amém esquenta, né? Então disse o profeta, só para nós basearmos na palavra. Creio que aqui nesta mensagem, não sei como é que é o título dessa mensagem, mas disse o profeta aqui, né? Ele disse aqui, porque clamas fala.
Parágrafo 25. Porque clamas fala. Muitas vezes, quando olhamos as Escrituras com a nossa própria maneira de olhar, nos parece muito dura. Porém, se estudarmos no momento, encontramos que todo sábio de Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que há no homem. Ele o conhece. Nós não o conhecemos. Nós sabemos apenas do lado intelectual. Ele sabe o que realmente há no homem. Moisés foi nascido neste mundo como um menino dotado de muito talento. Ele nasceu com o equipamento dentro. Você viu? E Moisés não era um líder? Não ouvi. Moisés era líder? Nós estamos falando do líder. Ele nasceu com equipamento ou nasceu? Tá. Como todo homem nasce com seu equipamento. Creio firmemente na predestinação. Não que Deus quer que alguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Porém, sendo Deus, ele tinha de saber, e de fato sabia o final desde o princípio. Se ele não faz, então não é infinito. E se ele não é infinito, então não é Deus. Portanto, certamente, ele não desejava que ninguém perecesse. Porém, ele sabendo que pereceria, quem pereceria e quem não pereceria. Esta é a razão, o propósito pela qual Jesus veio à Terra, para salvar aqueles que Deus havia predestinado. Então, veja. Então, ele está dizendo, aí ele fala sobre este propósito, né? Sobre esse equipamento. Então, no parágrafo 29, ele disse, Moisés nasceu com um dom de fé. Moisés teve grande fé. Foi nascido numa grande família, como sabemos. Seu pai, sua mãe, vêm de uma família de Levi, a qual a história aqui, previamente, no livro de Êxodo, belamente descreve a vida deste grande personagem. Ele foi um dos maiores personagens da Bíblia, porque ele foi estritamente um tipo do Senhor. Ele teve um nascimento muito raro, como o Senhor Jesus. Ele nasceu num tempo de perseguição, como o Senhor Jesus. Ele nasceu para ser um libertador, como o Senhor Jesus. Ele foi escondido de seus inimigos por seus pais, como o Senhor Jesus. Ele foi um líder, como o Senhor Jesus. Ele foi um profeta, como o Senhor Jesus. Ele foi um que deu a lei, como o Senhor Jesus. Vocês entenderam? Então, ele nasceu um líder. Só que, vê, o que eu gosto de observar, e gostaria que a igreja pudesse, né, como o profeta coloca ênfase nisso e diz, este é o tempo. Então, quando chega naquele tempo, há, então, um mover ali. Como a natureza, há um mover. Então, entre nós, irmãos, nós vemos que está tendo este mover. Então, quando eu estava meditando sobre isso, eu quero que vocês prestem bem atenção, que eu estou apenas fazendo aqui, né, estou aqui apenas voltando um pouquinho atrás na meditação, naquilo que nós já ouvimos, para que vocês possam, a igreja possa captar a linha. Quando eu estava pensando nisso, nesse tempo, nesta lei, então eu li no parágrafo 87 desta mensagem de tempo de união e sinal, onde o profeta disse, falando sobre isso, sobre esse tempo, ele disse, nações estão ruindo. Nações estão ruindo. Para o tempo agora em que vemos que devem fazer isto. Então, estamos no processo de distúrbio nacional. Estamos num processo de distúrbio nacional. Vemos que as nações estão cortando
cortando relações. Então você vê, como eu disse, nações cortando relações, ano após ano. Encontramos esta nação, olha aqui, encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo. Vocês compreendem isso? Quando que o profeta estava falando isso? Ele estava falando isso aqui, sabe quando, irmãos? Em 18 de agosto de 1963. Fazem quantos anos? 18 de agosto de 1963 para 2022. Dá quanto? Né? Você tem que fazer a conta bem certinho para mim. 59 anos, né? Eles estão fazendo aqui. De 59 anos. Preste bem atenção. Há 59 anos atrás. Há 59 anos atrás. O profeta estava pregando e dizendo assim, ó. Estamos no processo de distúrbio nacional. Vemos que as nações estão cortando relações. Ano após ano. Encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo. Está sendo tragada pelo comunismo. E aqui mesmo, em nossa própria nação, está permeada de comunismo. É pouco ou não? Sabe o que significa permear, irmãos? Você sabe, né? Ou não? Quem que faz impermeabilização, Moeli? O que é impermeabilização, Moeli? Impermeabilizante é que não entra. Impermeabilizante. Olha só. Está... hipermeabilização, está tomada, né? Permeada. Acho que é essa palavra, né? Permeada. Tomada, né? De comunismo. Tomada de comunismo. Essa palavra permeada, Rebeca. Coloca a palavra para mim. Permeada, que aí eu me localizo aqui no significado. Permeada de comunismo. Há 59 anos atrás, o profeta já estava falando. Então, ele estava dizendo, né? Agora, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Quero que a igreja preste atenção nisso. Nesse próximo parágrafo aí, né, na próxima frase do profeta. O que diz ali? Tá, então está permeada de comunismo e vai o quê? E ele vai assumir o controle. Vocês estão compreendendo, igreja? Ele vai assumir o controle? Vai ou não? Vai. Vejam, vai assumir? Vai assumir, irmãos? Tá. Não há como detê-lo. Não há como detê-lo. Por quê? Pelo mesmo motivo que não se pôde deter Tito. O povo rejeitou Deus e sua palavra. Sim, Senhor. Vão, sim, assumir. E vemos isto exatamente em processo. Tá.
Então, observe isso aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, né, permeada quer dizer cheio, né? Está repleto, quando diz a palavra repleto, né? Cheio, permeada de, seria essa a palavra correta, está cheio de comunismo. Vai assumir, irmãos? Vai. Tem como deter? Tem como deter? Não. Mas o meu pensamento, irmãos, eu quero que vocês pensem comigo também e meditem, irmãos meus. Por que não vai deter? Porque tem uma lei impulsionando. Qual que é a lei? A lei da palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Vai conseguir deter? É como você tentar deter. Veja isso aqui. É exatamente isso aqui, ó. É como você tentar deter aqui nessa mensagem de tempo de união, e o sinal ele também diz, é como você tentar deter, por exemplo, de que o inverno que chegou agora, está aí o inverno, está aí o frio, né? Está aí, e você tentar deter, como nós falamos aqui, a natureza de se proteger disso. Tem como deter a formiga? Tem como deter a abelha? Tem como deter os peixes? Como nós falamos aqui do salmão. Ó, é isso aqui, ó. Ó, eles sobem lá, eles vão subindo por aquela, eles vão subindo por aquela água para subirem na época das desovas, eles vão lá e desovam cada 4 anos e morrem assim que desovam. E eles sabem que vão morrer. E não se poderia detê-los. Isso aqui é a palavra. Com nada. Isso aqui. Ó. E não se poderia detê-los com nada. Eles sobem degraus para peixes e tudo mais, indo lá, sabendo que vão para morrer. Você acha, irmãos, que alguém vai conseguir deter, mesmo que é para a morte, mas tem uma lei ali. Não tem como deter de que esse mundo entre aonde está entrando. Então tem coisas que, por exemplo, eu estava lendo a mensagem, eu quero, antes de nós prosseguirmos aqui, me veio aqui a escritura de Tessalonicenses, acho que é, que diz assim, Paulo diz, só há um que agora o detém, não é? Até que do meio seja tirado. Só há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então, tem algumas coisas que estão segurando. Tem algumas coisas que estão segurando. Então, nós olhamos, irmãos, seriamente nisso. Em coisas que estão sendo seguras. Como, por exemplo, aqueles 200 milhões de demônios foram presos no rio Eufrates. Eles ficaram detidos ali até o tempo. Vocês compreendem isso? Até o tempo. Até o tempo determinado.
Então, essa escritura de Tessalonicenses, né, até que detenha, eu não sei se... Deixa eu achar aqui, onde está essa escritura aqui, deixa eu ver aqui. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, as coisas estão trabalhando. Agora, você vai lá no livro de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 11, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 9, verso 15, e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, não é? Dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Está vendo? Então, eles estavam preparados para quê? Para a hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Nós estamos vendo isso nas trombetas. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. Só que no 14, o qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta, solta, está vendo? Os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Solta. Estão ali. Estão detidos aqui. Então, tem coisas que estão sendo detidas ainda. Por exemplo, a primeira bomba, a bomba só não caiu por quê? Por que não aconteceu a Terceira Guerra Mundial ainda? Nós sabemos o porquê, né? Sabemos? Nós sabemos o porquê. Né? Então, só vai cair depois que nós sairmos. Vai haver um rapto. Como também aquele anjo selador, aqueles anjos destruidores vieram para destruir, não vieram? Mas o anjo disse, deteu eles. Vocês lembram dessa passagem? Nós aplicamos, né? Espere, deteu eles, segurou os 4 ventos. Até que selasse. Como disse o profeta, que o Armagedon, ele usa uma expressão, ele usa assim, se não fosse por isso, se não tivesse detido, o Armagedon já teria acontecido. O Armagedon, ele diz, na Primeira Guerra Mundial teria sido o Armagedon. Então, veja, mas nós vemos aqui que nesse tempo aqui, está escrito que nesse tempo aqui tem ordens, irmãos, que são dadas, e estas ordens, estas leis, que nós vamos ver aqui, aí que me veio essa meditação sobre estas leis, que me veio fortemente em meu coração. Tem como impedir que tome o controle? Não, está em processo, não é? Vocês entenderam isto? Está em processo. Aí, depois disso, então, me veio isso ao coração. Quero que vocês observem isso da forma que eu estou colocando aqui. Não, talvez, numa pregação, mas eu quero aqui voltar a algo aqui, na mensagem Terceiro Êxodo, que foi citado aqui. Na mensagem Terceiro Êxodo, que foi citado aqui, aonde, no parágrafo 121 da mensagem Terceiro Êxodo, nós citamos no culto passado, estou voltando novamente a falar sobre isso, e quero que vocês observem, talvez, nesta noite, vamos ficar dentro disso. O terceiro êxodo, quando nós falamos aqui, o profeta citando isso, eu quero voltar a repetir isto, porque depois que eu li isto, né,
depois que eu li isto aqui, vamos ver se eu enxergo lá. Se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Nós citamos isso no culto passado. Se algum homem fosse espiritual, poderia ver o que está acontecendo agora. Então, estamos obtendo um faraó que não conhece liberdade de religião. Então, está falando sobre o presidente da nação. E, irmãos, estão aí, né, com essa questão que está vindo aí, né, essas questões, esses movimentos políticos que estão acontecendo. Essas questões que estão acontecendo politicamente, medite, por exemplo, profundamente nisso. Não há como deter. Não há como, por exemplo, deter que Roma tome o controle. Tem como deter que Roma tome o controle? Está lá, Apocalipse 13. Nas eras da igreja, por exemplo, nós já citamos aqui, o profeta disse que ela tem a riqueza do mundo inteiro nas suas mãos. E ela vai tomar o controle do mundo inteiro. Aí tem a mãe e as filhas. Então tem Apocalipse 13 lá, que mostra a besta que saiu da terra e a besta que saiu do mar. E a imagem da besta. Então, quando o profeta disse, aquelas pessoas, se têm um coração duro e não sabem estas coisas, não se pode inserir coisas espirituais à força nas pessoas. O que é socado ali com poderes políticos. Então, você não pode colocar as coisas espirituais nas pessoas. Até mesmo, como eu estava meditando nisso, tem esses dois lados de olhar para isso, né? Você não pode nem colocar as coisas espirituais nas pessoas através de política e nem colocar as coisas espirituais nas pessoas socando, né? Tem que ser por revelação. Tem que ser através do novo nascimento. Através do novo nascimento. Então, ou pela política, ou de uma maneira, né, socando, né, é igual eu estava lendo hoje, é igual o caso de Moisés aqui. É igual o caso de Moisés aqui. Você quer ver? Eu vi muita coisa esses dias, hein? Ó, preste bem atenção nisso aqui. Ó, preste bem atenção nisso aqui. Ó, olha isso aqui, ó. Só vou ler aqui e presta atenção. Não duvido que Joquebede lhes havia dito muitas vezes. Joquebede era mãe de quem? De Moisés. Ela era sua tutora, como sabemos a história. Lhe havia dito como havia orado. Moisés, quando tu nasceste, fosse um filho próprio, né? Eras diferente, havia algo tomando lugar em teu nascimento. Não faz muito tempo, ele disse, eu preparei um drama sobre isso e falei com as crianças. Ele disse
Preparei um drama para os meninos sobre isto. E eu dizia, quando Arão estava no quarto orando, viu a um anjo que tirou sua espada apontando para o norte e disse, terás um filho e ele levará aos filhos para o norte, a terra prometida, representando um drama para os amiguinhos, de maneira que o entendam. Seu intelecto não tem estado no mesmo lugar como vocês, os adultos, que podem agarrar as coisas como o Espírito Santo revela. Vocês compreenderam isso? Sim. Então, vocês estão ouvindo o culto como adultos, não estão aí? Então, vocês estão agarrando as coisas conforme o Espírito Santo está revelando? Agora, apesar de sua mãe lhe haver dito estas coisas e ele o saber, o que ele precisava aqui? O que ele precisava? Necessitava de um outro toque. Tá, então vamos lá para nós não perder a linha. Estamos falando aqui, estamos meditando aqui sobre estas leis, estas leis, como nós citamos aqui, a lei da natureza faz com que os peixes, quando é o tempo de migração, de desova, ele faz com que eles passem todos os obstáculos que ele tem que passar, ainda que eles saibam que vão morrer. O que faz eles irem para a morte? O que faz, irmãos, eles irem para lá? Uma lei chamada lei da natureza, como disse o profeta, não escrita de Deus, e não tem como passar por cima disso. Tem como deter eles? Não. Não tem como deter. Irmãos, eu tenho muita coisa, né, assim, para meditar, não tem como deter. Aí nós estamos falando assim, aí nós estamos olhando assim, é o tempo, não é para isso? É o tempo. Então olhamos aqui o inverno, chegou o tempo do inverno. Você vê que a natureza tem o seu processo ali. Às vezes o homem que não tem. Ele disse, o homem caído, né? Por isso que Salomão disse para o preguiçoso e ter com quem? Se o preguiçoso é para ter com a formiga, é como se ele disse, tem um mistério ali. Vai ver lá, vai ver o caminho da formiga para você ver que tem uma lei ali e que aquela lei na formiga faz ela trabalhar daquela forma. Aí o profeta, parece que o homem não reconhece o seu líder, o Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui que não se pode colocar nas pessoas algo através da política, e também as coisas espirituais não vêm também de uma maneira forçada. Por exemplo, igual aqui, ó. Moisés sabia que ele nasceu um líder? Moisés sabia que ele nasceu um líder? Eu estou perguntando, Moisés, presta bem atenção. Moisés sabia através de sua mãe que ele era um líder? Medita lá. Sabia ou não? Tá. Apesar de sua mãe lhe haver dito estas coisas e ele o saber, por isso que vocês têm que prestar atenção na leitura, apesar de sua mãe lhe haver dito estas coisas e ele o saber, ele necessitava de um outro toque. E ensino era bom, porém ele necessitava de um contato pessoal. Isso é o que o mundo necessita hoje. Isso é o que cada um necessita como filhos e filhas de Deus para poder ser isso. Você necessita de um contato pessoal. Você sabe que a palavra é verdade. Você sabe que é correta. Porém, então, quando faz contato e você vê
a coisa feita, então você sabe que está no caminho correto. Vigie, sempre escriturístico, enquadrará bem com a palavra. Então ele vai dizer, aqui ainda. Agora isso aqui que eu quero que vocês vejam. Quero ir para o parágrafo 70. Agora, quando ele teve tudo isso junto, esta grande coisa que ele havia visto, o tempo da Escritura, as orações de sua mãe e de seu pai, ele teve um nascimento peculiar, um menino estranho, através do tempo, algo havia descido a ele, e agora, aqui que está, e agora, ele se equivoca e pensa que havia sido treinado, de que forma? Militarmente, e assim libertaria os filhos, e nisso falhou. Aonde que ele falhou? Aonde que ele falhou? Vamos lá. Aonde que ele falhou? Ele falhou porque ele pensou que ele podia libertar o povo com a mentalidade militar. Isso. Que é o que nós estamos falando aqui. Que é o que nós estamos meditando aqui. Ainda que você conheça a mensagem, ainda que você conhece a Bíblia, é como dizer assim, ainda que nós temos o pré, temos o jardim 1, temos o jardim 2, temos os juniores, temos os jovens, tem o batismo em nome de Jesus Cristo. Lembra que, igreja, irmãos, presta atenção, lembra que ele falou daquele jovem que faria da vida daquela moça um inferno? Quem lembra disso? Diga amém. Ele era batizado? Ele era um fino rapaz? Mas o que faltava para ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Faltava o Espírito Santo para ele. Então, o Espírito Santo que faltava nele era o que iria fazer ele a ser diferente da geração dele. Porque essas coisas são importantes. Então ele vinha, vocês lembram? Recorda um pouco, diz com a sua consciência, ele vinha de uma geração que o pai era assim, que a mãe era assim, nós falamos sobre isso. Alemão e o outro era irlandês, não gostava de acertar as coisas, não perdoava, era assim, ele disse, a única forma era de ter uma vida diferente era que ele recebesse o Espírito Santo. A única forma, irmãos, de você ver as coisas diferentes é receber o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo tem uma lei. Uma lei chamada lei de vida. Eu estou ali em Deuteronômio, isso aqui vai longe. Vai longe. E a gente vai remoendo, e vai longe. E vai longe, meditando. Veja bem. Então, é como dizer assim, não tem como impedir, por causa de uma lei. Por exemplo, a lei do pecado. Nós estávamos falando isto e meditando sobre isso. Quando uma criança nasce, Davi disse, eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. E vim ao mundo falando mentiras.
Aí entra aquilo que Paulo está falando, a lei dos meus membros. Irmãos, se é isso aqui, ó, preste bem atenção, olha aqui, ó. Moisés falhou. Aonde foi a falha? Só Moisés falhou. Aonde que ele falhou? Ele falhou em tentar libertar o povo de uma maneira militar, política, militar. Ele falhou. Então, aí ele vai ao deserto e se casa com uma moça etíope, muito amável. Tiveram um filho chamado Gerson. Um dia, quando cuidava do rebanho, de repente viu uma sarça ardendo. Ele foi lá para cima, não intelectualmente, não uma imaginação, não uma ilusão, não uma ilusão óptica, porém nele estava o Deus de Abraão numa luz, o pilar de fogo numa sarça, aquele fogo movendo-se como ondas, porém não consumia a sarça. A voz, aqui está, a voz da Escritura, a voz de Deus falou através dela e disse: tenho escolhido a ti, tu és o homem, tenho levantado para este propósito, então estou te provando aqui por meio de sinais que vais descer para libertar os filhos, porque minha palavra tem que ser cumprida. Sua palavra para esse tempo tem que ser cumprida. Estamos vivendo na hora. Não importa o que algum outro diz, a palavra tem que ser cumprida. O céu e a terra passarão, porém não a sua palavra. Agora, quando Moisés teve tudo isto junto, e visto por todas as direções, o que aconteceu com aquilo? Escuta, o que aconteceu? Isto ungiu sua fé. Amém? Que pensamento! Você pensou junto com o profeta aqui? Você pensou? O que isso fez? Ungiu sua fé. Que pensamento! Isto visto na Escritura, apontando exatamente ao que era, e Deus falando, e a evidência ali, o que isto fez? Isto ungiu a fé que ele tinha para ir trabalhar. Vocês estão observando? Que deve fazer isto conosco, então? Necessitamos de um arrependimento, necessitamos de um avivamento. O estou dizendo por mim mesmo. Necessito de um sacudimento. Necessito de algo, digo que estou falando a mim mesmo nesta manhã, ou acerca de mim mesmo. Necessito de um despertamento. Quando penso acerca da grande evidência, tudo está perfeitamente colocado ali. Ungiu o que, irmãos? Ungiu a fé de Moisés e quem mais? E a nossa. Amém? Ele fugiu do Egito quando realmente podia haver começado um montim, ou algo que poderia haver se levantado e começado uma revolução no Egito, e poderia ter preparado um exército e lutado. Porém, veja, poderia ter tido muitos milhares ao seu lado. No entanto, teve medo de fazer isso com o exército ao seu lado. Porém, agora ele regressava 40 anos mais tarde, com 80 anos de idade, com apenas uma vara em suas mãos. Por quê? Pergunta, igreja. O que estava ardendo dentro do seu coração havia se convertido em realidade. Foi ungido e soube que tinham, assim diz o Senhor. Agora, e agora? Ninguém poderia barrá-lo.
não necessitava de exército algum. Deus estava com ele. Isto era tudo o que ele necessitava. Deus com ele. Quando você sabe que Deus o tem enviado para fazer alguma coisa e você o vê mover-se ali, não há nada que possa tomar seu lugar. Isto é tudo. Amém? Amém? Então veja aqui algo escrituristicamente, aquela experiência, a voz da Escritura ungiu ele, nada pôde deter ele. Aí ele vai dizer, no parágrafo 82, a fé que estava em meu coração foi ungida. Se eu unicamente pudesse explicar isso, ele está dizendo. A fé que eu tinha em Deus, que me havia dito, ele nunca tem falhado, me disse, a situação está sob o controle. Aqui está exatamente o que te apontei 2 anos atrás. E aqui está colocado exatamente ordem. A única coisa que tens que fazer é dizer a palavra. Amém? Então, algo movendo-se ali. O que era isso? Por isso que eu estava meditando nisso. Aí, na mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem, parágrafo 123, talvez eu fique nisso e vou entrar em Deuteronômio. Eu estou apenas voltando um pouco, eu me sinto bem em voltar um pouco, para que vocês vejam, e tenham esse fundamento, essa base de que nós estamos entrando em algo aqui. Nesta mensagem, reconhecendo o seu dia, e sua mensagem, parágrafo 123, estava lendo hoje isto, e conectei com essas 3 coisas aqui. Coloque lá para mim. « 123. Olha isso daqui. Deixa eu ver aqui. Reconhecendo o seu dia, sua mensagem 123. Será que é isso? Eu usei a mensagem do Crentes da Bíblia, acho que foi. Deixa eu ver, é isso aí mesmo, 123. A Rebeca colocou outro aqui. A igreja não tem reconhecido o seu dia. Deixa eu ver, como Israel, é isso aqui que eu quero. Veja bem, a igreja não reconheceu o seu dia como Israel. Agora, olhe lá, igreja, por favor, preste bem atenção. Nem tem problema que vocês fiquem quietos, o importante é que vocês prestem atenção e se você der o seu amém, dê o seu amém firme na palavra. Mas olha o que nós estamos falando, o que ele está dizendo ali? A igreja não reconheceu o seu dia como Israel, forçado, de volta à Palestina. Vocês estão entendendo essa questão? Sim. Israel foi forçado a voltar para a Palestina. Sim. Não foi? Israel foi forçado a voltar para a Palestina. Então o profeta está dizendo assim, olha aqui, irmãos, a igreja, ela será forçada ao Concílio Mundial de Igrejas. Por quê? Ela não reconheceu a sua hora. Povo, sai dela! Grita, Apocalipse, Sai dela, povo meu. Não sejas participante do seu pecado. Fuja! Por sua vida, em outras palavras. Ou você será pego com a marca da besta e não poderá fazer nada mais acerca disto. Então, de que forma que Israel foi forçado a ir? Aí tem nessa mensagem aqui, pela Rebeca, nessa mensagem tem pela força militar. Eu coloquei o parágrafo 123, olha aí para mim. Pela força militar. Citei nessa mensagem aqui.
Isso. Parágrafo 192. Olha só. Na outra mensagem deve estar outro parágrafo. Como Israel de volta em sua terra, não sabe como chegou lá. Foi apenas automaticamente posto lá de volta. Então meu pensamento está aqui, irmãos. Está aqui. É o tempo é um tempo que estão dizendo que as coisas estão tomando a proporção que está tomando por causa de uma força, chamada a força da lei. De uma lei, de leis, que está forçando isto. Vocês podem compreender isto? Sim. Então, sem o Espírito Santo, sem o novo nascimento, ninguém vai estar no corpo de Cristo. Não vai ter fé de rapto. Não vai se unir com um bando. Não vai se unir com um bando. Vai morrer congelado. Porque é o tempo de união agora. Está se unindo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Mas é algo que nos força, que como nós falamos aqui no culto passado, que compunge, não foi isso, irmãos? A pregação de Pedro não compungiu eles? E compungindo-se eles, não foi? E compungindo-se eles aonde? Em seus corações. E compungindo-se eles em seus corações, é que veio a pergunta: que faremos, varões irmãos? Eles estavam prestando atenção na palavra, foi 15 minutos de pregação, e eles prestando atenção na pregação de Pedro, irmãos meus. Quantas mil pessoas tinha lá? Não, as que foram batizadas eram 3.000, mas tinha mais. Tinha judeus, tinha grego, tinha vários lá. Se nós, irmãos, vamos meditar. Se nós estivéssemos lá, irmão Alessandro, se o irmão estivesse lá, irmão Alessandro, no meio de 3.000 pessoas, dá para ouvir a pregação de Pedro, será? Não, mas como é que eles ouviram? Irmãos. 3.000 pessoas, 3.000 pessoas e Pedro falando. É que o sistema de som de Pedro era muito bom, né? Né, irmão Leonardo? Deve ter umas caixas grandonas lá que Pedro colocou lá assim, né? Para falar, foi isso? Tá, mas como que prestou atenção? Se nós aqui temos tudo esse aparato aqui, as pessoas ainda dormem na igreja? As pessoas ainda ficam aqui com todo esse aparato. Amém! Glória a Deus! As pessoas ainda... E naquele culto de Pedro dizendo assim, ó, irmãos, é assim, ó, não sei qual que é a voz de Pedro lá. Mas tinha 3.000 pessoas. A que estava, mais, né? A que estava na frente talvez ouvia bem. A que estava lá, no último lá. O último banco lá, que não podia chegar lá, porque as pessoas estavam aglomeradas lá, e ele não podia chegar lá, e ele teve que, de repente, subir lá e ficar ouvindo assim. Fico pensando nessas coisas, pensa. Outra vez estava sentada, todo mundo sentadinho ali, né? Porque a aglomeração era muito. Irmãos, os discípulos lá eram quantos? Eram 120 no cenáculo, não foi, irmãos? Eles estavam lá no cenáculo, saíram pulando e bêbados, falando em línguas, não foi? De repente foi aglomerando pessoas e vindo. Irmãos, preste bem atenção. Escuta aqui, presta atenção. A hora que você sair do culto aqui, quando você chegar lá na Avenida Tupi, lá na Avenida Tupi, se acontecer um acidente lá e tiver os corpos de bombeiro lá, você vai querer saber o que aconteceu ou não? Seja sincero no seu coração. Se você estiver passando assim, ou você vai dizer assim, nem sei o que aconteceu, vou embora. Ou de repente, o que será que aconteceu? Olha lá. Tem um acidente, eles passam devagarzinho assim, olhando, né? E os mais sabidos, vai depois no outro dia ouvir o noticiário. E os mais sabidos, vai no outro dia ver no Face. Sabido entre aspas, né?
Estou colocando assim para vocês entenderem. Vai lá, o que será que aconteceu? E no dia de Pedro, quando ele estava pregando lá? E aqueles homens lá bêbados. E eles disseram, o que esses homens estão falando? Bêbado às 9 horas da manhã. Esparramou a notícia ou não esparramou? 120 pessoas lá nos cenáculos beberam, estão bêbados lá e falando em língua. Não saiu essa conversa, irmãos? Estou falando a palavra ou não estou? Você está prestando atenção? Não foi, irmãos. Porque quando Pedro levantou e disse, olha, nós não estamos bêbados como vós pensais, sendo 9 horas da manhã. Não é. Vocês estão pensando que nós estamos bêbados? Não, isso não é o que vocês estão pensando, não. Não, isso é o cumprimento de Joel. Quando ele fala Joel, aí começou aqueles que... O que é isso? Começou. Ele está citando o profeta Joel? Tá, como assim? Aí começou. Ele está citando. Como ele foi. Ele está falando de Jesus. Fazia quantos dias que Jesus havia sido crucificado? Quantos dias havia que Jesus havia sido crucificado e ressuscitado? Quem sabe fazer conta rapidinho faz, não faz? Quantos dias? Vamos ver. Rápido, era o dia de Pentecoste. Fazia 50 dias. 50 dias dá 30, dá um mês e 20 dias, né? 30, 40, 50. Um mês e 20 dias que ele já havia ressuscitado, já tinha dado com os discípulos, já tinha falado assim, vai lá e fica lá até que do alto você seja revestido de poder, já tinha encontrado com os dois no caminho de Emaús, já tinha ido lá no inferno, já tinha levado o cativo cativeiro, já estava ali, já estava acontecendo aquilo ali. Será, irmãos, medita. Será que a pregação de Pedro, para aqueles homens ouvirem, para 3.000 almas, tudo ali, Pedro falando, olha a distância, irmãos, quantas pessoas cabem aqui na igreja, aqui, irmão? As 3.000 almas cabem aqui ou não? Não? Teria que ser, que tamanho que teria que ser essa igreja aqui? Relembrando as verdades ouvidas.